bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um texto, olha, antigo, mas com uma força impressionante. O Salmo 46 da Bíblia. Nossa fonte vai ser só ele mesmo, do verso 1 ao 11. E o objetivo é mergulhar fundo, sabe? Entender melhor essa ideia de Deus como um refúgio, uma fortaleza, principalmente quando tudo parece assim desmoronar. E começa forte, né? Logo de cara, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Uau! Que declaração para começar? Exato. É muito direto, né? Antes de falar do problema, já apresenta a solução, a segurança, e essas palavras refúgio, fortaleza, não são por acaso. Elas trazem uma imagem tipo de proteção física mesmo. Um lugar seguro, muros altos. Quase como uma construção, né? Isso. Mas vai além, é uma segurança, assim, existencial. E o ponto-chave é socorro bem presente. Não é algo vago, para depois. A ideia é de ajuda ativa, ali, disponível no meio da dificuldade, sabe? É uma presença constante e eficaz. Isso que dá a base para a confiança que o Salmo vai construir. Ok. Vamos pegar essa ideia e seguir, porque essa confiança do verso 1, ela é logo testada, né? Os versos 2 e 3 já jogam a gente num cenário assim de caos total, cósmico até. É verdade. As imagens são muito fortes. Ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares. Dá para imaginar a cena. Nossa, sim. E continua. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Fala de uma instabilidade na base de tudo, né? O chão sumindo. Com certeza, é a descrição do colapso da ordem, o fim do mundo como a gente conhece, o barulho, o tremor, são símbolos muito fortes de forças que a gente não controla. Exato. E é justamente aí que a frase do verso 2 fica tão radical. Por isso não temeremos. Poxa, como assim? É contraintuitivo, né? Totalmente. Diante desse caos todo, a resposta é não ter medo. Mas como? O texto indica que a razão não é negar o caos, ele está ali, bem descrito, mas está na natureza daquele Deus do verso 1, o refúgio. Ah, entendi. A segurança não está na falta de perigo. Não, está na presença de quem protege. Essa é a virada. Essa dinâmica, então, de caos fora e segurança dentro fica ainda mais nítida nos versos 4 e 5, né? Depois dessa tempestade toda na natureza, a cena muda. É pós um corte, assim. Sim, uma mudança brusca. Aí surge a imagem calma de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que contraste, hein? Do mar agitado para um rio que traz alegria. É um contraste fundamental, você tem razão. O mar muitas vezes simboliza o caos, a ameaça. O rio, por outro lado, é vida, paz, constância, né? Sim. E esse rio está ligado à cidade de Deus, seja Jerusalém mesmo ou um símbolo da presença de Deus com seu povo, essa cidade é o ponto de estabilidade. E a razão está lá, clara, no verso 5. Deus está no meio dela, não se abalará. É a presença divina que firma tudo. Ah, então a cidade não se abala porque Deus está ali. Exatamente. E a ajuda divina, diz o texto, vem desde a antiguidade ou, em outras versões, ao romper da manhã. Indica que a ajuda é certa, vem na hora certa. A estabilidade não é a ausência de ameaça em volta, mas a firmeza que vem de dentro, garantida por essa presença. E aqui, olha, fica bem interessante mesmo, porque o Salmo muda o foco de novo. No verso 6, o tumulto sai da natureza e vai para o cenário humano, político. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Agora é o caos das nações, guerra, agitação política. Outro tipo de tempestade, mas tão ameaçadora quanto, né? Sem dúvida. E a resposta de Deus a esse caos humano é descrita de uma forma talvez até mais impactante. O texto diz: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Imagina só o poder dessa imagem. Nossa. Não é uma luta, uma batalha demorada, é só a voz divina que tem o poder de dissolver as potências da terra que pareciam tão fortes. É um poder que vai muito além da força humana. Essa imagem da terra se derretendo é muito poderosa, como você disse. Mas, confesso,
Pode soar um pouco assustadora também, né? Uhum. Como esse poder quase destrutivo se encaixa com a ideia de Deus como refúgio, lugar seguro? Ótimo ponto. É uma tensão que o próprio Salmo parece trabalhar. O poder que protege é, sim, um poder imenso que pode causar temor. Mas a chave parece estar no ponto de vista de quem fala, sabe? Para quem se abriga em Deus, esse poder todo não é ameaça, é a garantia. Garantia de quê? A garantia de que nenhuma outra força, seja da natureza ou humana, pode vencer aquele que protege. Confirma que o refúgio é seguro de verdade, porque quem garante tem autoridade sobre tudo. Entendi. A voz que derrete a terra é a mesma que sustenta a cidade onde ele mora. O poder é o mesmo. A questão é se estamos debaixo da proteção dele ou contra ele. Faz sentido. E essa ideia de proteção e poder chegam no refrão, que aparece no verso 7 pela primeira vez, e depois de novo no final. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa frase parece ser o coração da confiança, né? Totalmente. É a grande declaração de fé do Salmo. E esse título, Senhor dos Exércitos, Yahweh Tzvaot, tem um peso enorme. Não fala só de exércitos humanos, não. Mostra Deus como o comandante supremo de tudo, das hostes celestiais, dos anjos, mas também das forças da natureza, das nações. Uau, é bem abrangente. Muito. É um título de poder cósmico, autoridade total. E o forte é a conexão. Esse comandante todo-poderoso está conosco. E, de forma mais pessoal ainda, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, da história com o povo, é nosso refúgio. Traz a imensidão do poder divino para perto, para proteção pessoal. Muito bom isso. E aquela palavra Selá, que aparece no fim dos versos 3, 7 e 11. Você comentou rápido. Ah, sim, sei lá. O significado exato ainda gera um debate, sabe? Mas a interpretação mais comum é que seja uma marcação tipo litúrgica ou musical. Como uma instrução? Talvez para uma pausa dos instrumentos ou para levantar a voz. Ou, o que eu acho mais provável, um momento de silêncio para pensar no que foi dito. Pensa na intensidade das imagens. Terra mudando, montes caindo, nações se agitando, a voz de Deus derretendo a terra. O Senhor dos Exércitos conosco. Faz todo sentido ter pausas para absorver, né? Para deixar aquilo ecoar. Sim, faz sentido. Seguindo então, versos 8 e 9, tem um convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Essa palavra desolações soa meio negativa, né? Vindo de Deus. Pode chocar um pouco, mas o verso seguinte parece dar uma chave de leitura. O 9, né? Isso. O verso 9 descreve o que são essas obras ou desolações de um jeito diferente. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então as desolações... Aqui, elas parecem ser o resultado do julgamento de Deus sobre a violência, sobre a guerra. Deus age para acabar com o conflito. A destruição aqui não é da vida, é dos instrumentos de guerra. Quebrar o arco, a lança, queimar os carros. Exato. São imagens muito vivas do desarmamento forçado. A paz imposta pela autoridade divina. Então, a desolação seria a desolação da própria guerra, a anulação do poder de guerra humano. É uma interpretação bem forte e que encaixa bem no fluxo do Salmo, sim. Se a gente liga isso com o que vínhamos falando. O mesmo Deus soberano, cuja voz abala as nações lá no verso 6, e que é o Senhor dos Exércitos no 7, usa esse poder não para continuar destruindo, mas para acabar com a destruição. Entendi. Ele julga a violência humana, talvez as desolações sejam consequência disso, dos conflitos, e no fim ele estabelece a paz de forma definitiva, tirando as ferramentas da guerra. É uma soberania que inclui tanto o poder de julgar a bagunça, quanto o poder de trazer a ordem e a paz. O Deus que é refúgio é também um pacificador final. Isso. E essa soberania que julga e pacifica leva a gente direto para o clímax do Salmo no verso 10. É uma ordem direta, parece que é a própria voz de Deus no texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Essa instrução aquietai-vos parece muito central. O que ela quer dizer, além do óbvio, ficar quieto? Essa é uma questão-chave, talvez uma das mais profundas do Salmo. O verbo em hebraico é harpu e significa bem mais que silêncio físico, sabe? Traz a ideia de soltar, largar, relaxar o esforço. É um chamado para parar com a luta ansiosa, a agitação frenética, a tentativa de resolver tudo na força, na inteligência humana. Parar de se debater. Exato. Parar de lutar contra as circunstâncias ou de confiar só na própria capacidade. É um convite para abandonar essa autoconfiança exagerada que a gente tem às vezes no meio do caos. Então não é ser passivo, mas é uma ação de soltar a nossa própria luta, de parar de tentar controlar. Isso mesmo, não é uma resignação apática, de jeito nenhum. É uma entrega confiante. E essa ação de aquietar-se está ligada diretamente com a segunda parte. E sabei que eu sou Deus. E o saber aqui também não é só intelectual, é um conhecimento profundo, de experiência mesmo. Reconhecer quem Deus é, o poder dele, a soberania. Entendi. É como se o texto dissesse: parem de tentar controlar tudo, relaxem a sua força e nessa quietude vocês vão perceber quem eu realmente sou e o que eu posso fazer. A quietude da alma, parar a nossa agitação, abre espaço para a gente perceber a grandeza de Deus. E essa percepção tem um propósito maior, né? O resto do verso diz: serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Sim, o reconhecimento da soberania de Deus, que começa nesse ato pessoal de se aquietar e confiar, tem um alcance universal, segundo o Salmo. A calma confiança de quem se refugia em Deus acaba virando um testemunho, de certa forma. Isso leva à exaltação de Deus em todo lugar, entre todas as nações. Que interessante. A paz interior que a gente encontra na confiança acaba refletindo a paz universal que só Deus pode trazer. É uma visão bem ampla que conecta a nossa experiência pessoal de refúgio com o reconhecimento global da divindade. É forte isso, né? A nossa resposta individual ao caos, nossa capacidade de aquietar, tem um impacto que vai além da gente. Nossa, profundo. Então, para amarrar tudo isso, o Salmo termina no verso 11, repetindo aquele refrão poderoso: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a afirmação final, né? O selo depois dessa jornada toda. Perfeitamente. É a conclusão lógica e também emocional de todo o caminho. Se a gente fosse resumir a mensagem principal que passa por esses versos, daria para destacar alguns pontos-chave. Primeiro, essa afirmação firme de Deus como refúgio e fortaleza, segurança total e sempre acessível, bem presente. Sim. Segundo, a consequência disso, a chance real de não ter medo, mesmo no meio do caos total, seja natural ou humano. Não temer. Terceiro, a ideia de que a paz e a estabilidade de verdade não vêm das circunstâncias lá fora, mas brotam da presença de Deus aqui dentro, no nosso meio, como aquele rio que alegra a cidade. Quarto, a soberania total de Deus sobre tudo, criação, nações, guerra, paz. E por último, esse chamado para aquietar-se, parar nossa agitação ansiosa e autoconfiante para aí sim conhecer e confiar de verdade na natureza e no poder de Deus. O Salmo leva a gente da angústia, do medo, passa por vislumbres do poder divino que julga, mas também salva, e chega num lugar de segurança e paz profundas, baseado na presença do Senhor dos Exércitos, que é o nosso refúgio. Uma jornada em tanto, né? Condensada em poucas linhas. Vai do reconhecimento da nossa fragilidade, da instabilidade do mundo, até encontrar uma segurança que não se abala. Essa imagem do refúgio e o comando para aquietar-se ficam mesmo como as âncoras da mensagem. Sem dúvida. E o que faz esse texto continuar tão relevante é que essa busca humana é universal. A necessidade de segurança, de achar um ponto firme no meio das tempestades da vida. Sim, todo mundo busca isso, né? Exato. Sejam crises pessoais, problemas sociais, conflitos no mundo, ou até as angústias que a gente carrega. Isso atravessa culturas, épocas.
O caos pode mudar de cara, mas a busca por refúgio, por paz interna, por sentido, continua. E a resposta do Salmo 46, de que essa segurança final não está nas circunstâncias que mudam, mas na relação com esse Deus soberano e presente, continua falando com essa necessidade básica nossa. Deixa a gente com uma reflexão final, que sai direto daqui. Num mundo que parece cada vez mais, acelerado, barulhento, cheio de pressão, de incerteza, o que significaria, na prática, achar tempo e espaço para exercitar esse aquietai-vos? Não como uma fuga, né? Mas como um jeito consciente de parar a agitação interna para reconhecer algo maior, mais estável do que as ondas que estão batendo agora. Boa pergunta. E por outro lado, como a gente pode, talvez, reinterpretar ou buscar ativamente essa imagem antiga e forte de um refúgio divino nos desafios bem específicos e complicados do nosso tempo? Fica aí a provocação para a gente pensar.